Então, amores, hoje tem tutorial aqui em cliente. Eu gravei o processo da maquiagem em uma cliente que veio fazer maquiagem para fotos. Então, hoje vocês vão ver aí na real o meu atendimento. E eu comecei a limpar ali o rosto dela, fazer a preparação da pele, apliquei a bruma. E a proposta da maquiagem de hoje é uma maquiagem para fotos, para ensaio fotográfico. Então, ela me pediu algo mais marcante, não trouxe nenhuma referência, né? Muitas clientes trazem fotos, referência do Instagram, enfim, do Pinterest. Ela não trouxe nada, ela só disse que ela queria uma maquiagem mais marcante. Então, quando eu vou fazer maquiagem para fotos, eu sempre procuro fazer algo que vai realçar a beleza. Então, eu faço uma pele bem bonita, bem preparada e o olho seguindo o estilo da pessoa. Eu prefiro não usar brilhos, assim, detalhes muito cintilantes, muito iluminados, porque eu acho que isso combina mais com festa, né? Sendo que na foto, se for utilizado luz, pode até ficar com o efeito estourado. Então vocês vão ver ali como que eu trabalhei no olho dela, mas então eu tô fazendo bem essa pele, trabalhando bem aí, pra ela ficar bem bonita. E aí, na sequência, eu tô utilizando um primerzinho da Visela. Esse primer eu tenho usado ele muito, 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 porque eu me surpreendi muito com a qualidade dele, gente. Ele ajuda na questão da durabilidade da maquiagem. Então, assim, tô em love. E aí, fui aplicando ali a base na pele dela, com batidinhas e esponja direto. Eu gosto muito de aplicar direto com a esponja, porque ela vai deixando um acabamento bem uniforme para a pele, né? E também acaba já pulando um processo de aplicar a, o pincel e depois vir com a esponja. Bom, talvez vocês até já tenham visto em alguma live e tal. Essa minha cliente, ela já foi minha modelo algumas vezes. Gosto de trazer ela aqui para mostrar para vocês, porque ela tem um formato de olho em que a pálpebra móvel é bem curtinha, né? E a fixa é um pouco mais vasta. Então é um olho que muitas vezes vocês têm mais dificuldade de maquiar. E aí eu posso passar todas as dicas para vocês. Então, fiz ali a aplicação da base, corretivo e fui selando toda a pele dela, tá? Sempre ajustando essa questão de tonalidade, subtom também, olhando o colo e tudo mais, né? Pra fazer um trabalho bem harmonioso. E depois fiz a selagem do restante da pele dela aí com o pozinho. Então, eu faço primeiro a selagem da parte central com pó translúcido sempre e depois selo o restante com pó compacto. Aí eu utilizei essa paletinha aí para fazer os contorninhos, então eventualmente eu faço assim algumas coisas diferentes na maquiagem, sou mais criativa também nesse sentido. Essa paleta ela é tão coringona, gente, eu achei que esse tom ficaria muito bom para a pele dela, já que ela tem a pele bem clarinha, bem clarinha mesmo. Então eu iria utilizar um tom que ia ficar muito acinzentado e aí eu lembrei dessa paleta e decidi usar ela. Agora eu só tô dando um acabamento na parte central e aplicando um iluminador ali, que vai dar um efeito bem bonito e não vai ficar aquele efeito super espelhadão, né, que eu falei pra vocês que eu evito quando é uma maquiagem pra foto, tá? Quando é pra noite, quando é pra formando, enfim, festa, aí sim, aí eu gosto de muito brilho, muito glow, mas pra foto é diferente. Aí eu tô aplicando o corretivo em toda a pálpebra dela, tá? Então eu vou aplicando ali, dando uma boa espalhada desde o canto interno ao canto e o canto externo. E dou uma pré-selada com um pozinho só pra dar um acabamento, tá? Ali, na verdade, pra não manchar sombras. E aí eu começo a fazer o meu esfumado. Então eu vou trabalhar bastante na pálpebra fixa dela, já que a pálpebra móvel é curta. Então eu vou fazer um esfumado alongado, bem maravilhoso, em tons neutros e opacos. Então eu começo fazendo esse cantinho externo ali e trabalho bem ele para ele ficar bem alongado. E olhando assim, parece que eu peguei uma sombrinha ali e fiz só e simples assim, mas não. Eu utilizei mais de um tom de sombra, utilizei até um terceiro tom, ó, que eu tô utilizando agora, para poder criar esse efeito de transição de cores e isso fica bem bonito, isso aparecer depois na foto. Muitas de vocês me falam, ai, Bárbara, eu faço a maquiagem e tal, mas ela não aparece quando fotografo. É porque as sombras não são bem trabalhadas, né? Então, muitas vezes vocês olham ali, parece que usou um marronzinho. Só que não, foi utilizado 3 tons de marrom, né? Foi utilizado bege, foi trabalhado bem, criado várias camadas de sombra para ter essa potência. E aí, para continuar ali o degradê, eu utilizei um begezinho mais claro no início até a metade do olho. Voltei um pouquinho antes com o fixador ali, que no caso é o meu corretivo, para pigmentar bem.
E aí fui aplicando então um pouquinho do BT Velvet rente a linha dos rente a raiz dos cílios inferiores. Utilizei o BT Velvet cinza, tá? Porque eu queria que essa maquiagem ela ficasse em tons acinzentados, em tons mais frios. Então eu não utilizei o marrom porque eu já tô usando a sombra marrom por cima, né? Então pra dar esse fundo mais frio aí pra maquiagem. E aí eu fui esfumando rente a raiz dos cílios dela e fazendo esse efeito mais diagonal ali, que eu, enfim, sou apaixonada por esse esfumado de raiz aí. E fui dando meus acabamentos na maquiagem. Aí, apliquei um delineado bem fininho, tá? Pra acabamento mesmo, pra que eu conseguisse deixar o contorno dos olhos dela bem marcantes. E porque eu queria fazer um delineado no canto interno do olho. Então, eu preciso ter um corpo que vem da base dos cílios para que fique bonito ali no cantinho interno do olho, tá? Mas eu fiz e eu esfumei. Então eu fiz ele bem fininho e deixei ele esfumadinho para ficar com esse efeito aí de destacar mais o contorno dos olhos, deixar a maquiagem mais marcante, que foi o pedido dela. Então eu fui dando os acabamentos, voltei com marrom e tal, intensifiquei mais ali e fui trabalhando bem essas sombras, tá? Aí eu apliquei a máscara, eu gosto sempre de aplicar a máscara antes de vir com os cílios postiço, isso vai preparar os cílios para receber o cílio postiço. Daí eu colei os cílios e utilizei uns cílios que vai chamar atenção, assim, vai valorizar, né? Só que não é um cílios que vai pesar na maquiagem, porque quando você vai fazer uma maquiagem num olho que é pequeno, que nem no caso do olho dela, você não pode pesar tanto nos cílios, né? Usar um cílios que vai chegar lá, vai passar da sobrancelha, né? Então eu escolhi ali um tamanho ideal que ficou natural e maravilhoso. Aí a correção de sobrancelhas eu fiz de forma bem leve, como vocês podem ver, ela tem a sobrancelha mais rala, né? E utilizei um tom assim bem suave, bem sutil, bem clarinho. E fui fazendo uma correção natural também, porque a característica da sobrancelha dela já é essa. Então não adianta eu querer fazer uma sobrancelha super desenhada, super marcada, que vai fugir do natural e não vai ficar harmônico pra ela, né? Agora eu tô dando acabamento na raiz dos cílios. E uma coisa legal de falar aqui pra vocês, ó, é que a gente conversou bastante durante a maquiagem. Isso é realidade de atendimento, né, gente? Muitas vezes a gente sabe que isso às vezes atrapalha um pouquinho em determinados pontos da maquiagem, mas cliente é cliente. Cliente fala, cliente conversa, cliente quer bater papo e a gente não pode falar pra ela, ó, não fala nada, né? Inclusive é muito legal essa conexão que a gente tem com as clientes, é aí que muitas vezes a gente cria essa confiança, né? Então a gente tem que se virar ali em momentos que não dá pra falar, pede pra ela, ah, não, ó, agora deixa eu fazer o delineado, dá pra ficar um pouquinho quietinha e tal, né? Mas isso é super comum. Isso quando as clientes a gente ainda fala e elas acabam falando quando não dá, né? Então a gente tem que aprender a trabalhar assim também, porque é real. Isso é realidade. Nem todas são modelos que ficam o tempo inteiro quietinhas, né? Então, eu fiz o cantinho interno. Ai, eu fiquei apaixonada por essa maquiagem, gente. Destacou muito os olhos dela também. O gatinho no canto interno, ele veio pra dar esse efeito mais dramático pra maquiagem, tá? Essa cliente, ela é super estilosa, então... depois até vou colocar pra vocês algumas fotos que ela fez, tá? E ela é bem jovem também, mas cheia de atitude, então ela falou que queria o batom vermelho, eu dei a opção de outras cores e tal, e acabou optando pelo vermelho, então eu utilizei um vermelho ali que ornou total com os olhos. Eu acho que esse esfumado de olhos bem trabalhado, ele, apesar de bem trabalhado, ele não ficou aquela coisa pesada, então comportou uma boca vermelha, tá? Porque tem mais jogo de marrons do que de preto. E aí, o resultado da maquiagem foi esse. Como eu disse, eu gostei muito dessa maquiagem. Eu adorei e fica aí pra vocês a dica, então, pra vocês treinarem e reproduzir nas clientes de vocês, porque é uma maquiagem super coringa, tá? Você pode trabalhar ela em tons mais quentes também. Eu optei por os tons mais frios, né, pra dar mais esse efeito dramático. Um beijo, meus amores, e não esqueçam de comentar aqui embaixo e, claro, se inscrever. Até o próximo vídeo. Tchau!